Olá você, seja muito bem-vindo a mais comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema 10 promessas. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender mais sobre a lição dos jovens, sobre o livro de Levítico nesse trimestre, no próximo trimestre que iremos iniciar, com certeza os comentários continuarão te ajudando a conhecer mais sobre Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema 10 promessas. Ontem eu falei um pouco com vocês a respeito das leis que são apresentadas lá em Levítico. Se por acaso você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você dar uma olhada e você ver o comentário de ontem e você volta para o comentário de hoje. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós percebemos que algumas perguntas, algumas dúvidas podem surgir. Ismael, de que forma eu posso definir quais leis eu preciso acompanhar que são apresentadas em Levítico e quais são as leis que eu não preciso mais acompanhar? Nós temos uma coisa fácil e simples de podermos analisar isso. De que forma? Aquilo que é reapresentado ou reforçado no Novo Testamento são leis que continuam em vigência para os nossos dias. Como assim, Ismael? Vou deixar claro para você. Por exemplo, as leis cerimoniais. Aquelas leis que nós estudamos lá no começo do trimestre sobre o sacrifício e tudo mais. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Paulo vai dizer, e vários outros personagens bíblicos vão dizer, que não existe mais a necessidade do sacrifício. Ou seja, aquela lei cerimonial foi, de uma certa forma, revogada. Eu não gosto de usar o termo muito revogada, porque quando nós olhamos para o santuário, nós percebemos que uma festa ainda não se cumpriu, que está se cumprindo neste momento, que é a festa da expiação. Mas não tem mais a necessidade do santuário terrestre para sacrificar um cordeiro, sacrificar um animal, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já morreu por nós. Então, pronto, nós olhamos para isso e nós conseguimos entender. Um outro aspecto também que nós podemos olhar a respeito das leis do Antigo Testamento, que são apresentadas lá em Levítico, são as leis que continuam sendo apresentadas no Novo Testamento, porém a pena foi alterada. Por quê? No livro de Levítico, nós vamos ver que muitas das leis geram penas de morte. Porém, no Novo Testamento, e nós olhamos ali para 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ver que existe uma certa mudança. E por que isso é necessário? Porque lá no livro de Levítico, a ideia é uma ideia de juízo que é dado, pois o salário do pecado continua sendo a morte. Porém, como o povo de Israel tinha acabado de sair ali do Egito, eles eram uma criança, não tinha como Deus dialogar muito com eles. Pensa aí, se você é pai, você vai me entender melhor. Quando você é uma criança muito pequena, não tem como você dialogar com coisas lógicas para a sua criança. Você vai ter que impor a sua vontade, impor a sua decisão. Então, de uma certa forma, Deus queria apresentar a mesma coisa, que aquela situação gerava uma consequência. Porém, ali no Novo Testamento, nós vamos ver que essa pena capital ela é alterada, ela é mudada. O pecado continua vigente, o pecado continua acontecendo, porém, a pena sobre este pecado ela é alterada. E aí nós podemos olhar para um outro aspecto importante sobre os 10 mandamentos. Ismael, os 10 mandamentos não são reforçados ali no Novo Testamento. Êxodo 20 apresenta, Levítico apresenta, Deuteronômio apresenta, mas nos 10 mandamentos do Novo Testamento não são apresentados. Eu vou te falar agora uma lista de textos onde os 10 mandamentos são apresentados no Novo Testamento. Vamos lá. Mateus 4:10, Mateus 12, de 34 a 37, Mateus 19, verso 18, verso 19, Atos capítulo 17, verso 29, Romanos 7, 7, Romanos 13, verso 9, Hebreus 4, verso 4, verso 9 e o verso 10. Ou seja, todos estes versos reforçam, apresentam, novamente trazem à luz a respeito dos 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos continuam vigentes para os nossos dias. Por quê? Como eu disse para vocês ontem, é o caráter de Deus sendo apresentado, mas também é o amor de Deus sendo apresentado, o amor de Cristo. Então, nós podemos ser tendenciosos, de uma certa forma, de querer apresentar o restante do amor de Deus e não apresentar a sua característica, a forma que ele apresentou de demonstrar este amor. Porque pensa comigo, como eu disse para vocês, se não existisse pecado, não teria necessidade de Cristo morrer por nós. Ou seja, se o ser humano não tivesse quebrado a lei de Deus, não teria necessidade da morte de Cristo Jesus na cruz.
não necessitaríamos de um Salvador. Ou seja, os 10 mandamentos têm uma relação direta com o amor de Deus. Então, eu preciso mostrar o amor de Deus cuidando das pessoas? Sim, eu preciso. Mas também eu preciso apresentar o amor de Deus mostrando a relação com os 10 mandamentos. Porque uma vez que eu entendo que os 10 mandamentos são promessas para a minha vida, como eu falei para vocês, que age na nossa essência do ser, porque ali é uma pessoa perfeita sendo apresentada. Uma pessoa perfeita, ela não tem outros deuses diante de Deus, ela não faz ídolo, ela não toma o nome de Deus em vão, ela guarda o sábado, ela não mata, ela honra pai e mãe, ela não adultera, enfim, as 10 promessas que são apresentadas no Novo Testamento, no Antigo Testamento, reforçadas no Novo Testamento, melhor dizendo, elas mostram a consequência de um ser humano que se entregou completamente a Cristo Jesus, e Ele trabalha na nossa essência, Ele trabalha no nosso ser, ou seja, os 10 mandamentos continuam em vigência para mim e para você. Então, eu e você precisamos entender, compreender que Deus quer o nosso melhor. As leis, os 10 mandamentos, não são coisas que estão proibindo a gente de sermos livres. Muito pelo contrário, a lei é o que realmente nos deixa sermos livres. Livres da ação do pecado, livres do poder do pecado, para que quando Cristo voltar em poder e grande glória, possamos estar livres da presença do pecado. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois hoje tivemos mais uma vez a oportunidade de estudar a Tua Palavra, meu Pai, de entendermos mais sobre Ti, sobre as promessas que o Senhor tem para nós, meu Pai. Entendemos que a Tua lei continua vigente nos nossos dias, Pai, que as Tuas promessas de sermos uma pessoa que se entrega completamente a Ti são maravilhosas, meu Pai. Pai, continue trabalhando em nosso coração, continue trabalhando em nossa mente, meu Pai, para que todas essas promessas possam se cumprir na nossa vida. E o mais importante, Pai, que possamos ser retirados da pena do pecado, do poder do pecado, e quando o Senhor voltar em poder e grande glória, que possamos ser retirados da presença do pecado, meu Pai, que possamos passar a eternidade louvando e bendizendo o Seu nome, junto com os outros santos. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, bem como os perdoamos aqueles que erraram contra nós. Tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força, e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!